Você não clicou aqui por acaso. Lá no fundo, você já sabe que tem alguma coisa errada. Não no mundo, mas em você ficando tempo demais no mesmo lugar. E eu não falo de dinheiro apenas. Eu falo de respeito. Eu falo de postura. Eu falo daquele olhar no espelho em que você percebe que está sobrevivendo, quando deveria estar comandando a própria vida. O canal Não Seja Trouxa nasceu para isso, para te arrancar do automático. Porque o homem que vive no automático vira alvo, vira piada, vira o cara que sempre perde por pouco, sempre quase consegue, sempre depois melhora. E o mais perigoso, ele começa a aceitar migalhas como se fosse destino. Hoje você vai entender uma verdade simples e brutal. Ninguém vai te salvar. Ninguém vai bater na sua porta e te dar disciplina, coragem e visão. Ou você muda por dentro, ou a vida vai mudar você na dor. Então respira fundo, fecha as distrações, porque a partir de agora, cada palavra aqui é um espelho. E espelho não elogia, ele mostra. E se você tiver coragem de encarar o que está escondido, você vai sair desse vídeo diferente do homem que entrou. O primeiro segredo que mantém homens fracos é um só: conforto disfarçado de paz. Tem muita gente chamando de paz aquilo que, na verdade, é medo de crescer. O cara diz que quer prosperar, mas vive como se estivesse pedindo permissão para existir. Evita confronto, evita responsabilidade, evita se posicionar. Ele troca a chance de vencer pela chance de não se machucar. E aí ele vira dependente de aprovação. Da mulher, da família, do chefe, dos amigos, da internet. O problema é que a aprovação não constrói vida. A aprovação constrói prisão. Porque quando você precisa ser aceito, você começa a agir como alguém que não é você. E é exatamente assim que um homem perde o respeito. Ele negocia a própria identidade para não desagradar ninguém. Só que a vida cobra caro por isso. O mundo respeita quem se respeita primeiro. E o homem que se respeita não implora por migalhas, não corre atrás de quem não o valoriza, não se humilha por atenção e não se vende barato. Aqui vai o choque. Você não precisa ser amado por todos. Você precisa ser forte o suficiente para não se perder. O segundo segredo que destrói a mente masculina é a fuga diária que parece normal. Dopamina barata. Vídeo infinito, pornografia, entretenimento sem fim, fofoca, comida lixo, preguiça, promessas fáceis. Tudo isso dá uma sensação momentânea de prazer, mas rouba sua energia e sua ambição. E sabe o que é pior? O homem nem percebe que está ficando fraco. Ele só começa a sentir a vida sem graça, o corpo pesado, o foco quebrado, a coragem sumindo. E aí, quando precisa agir, ele não consegue, porque ele treinou o cérebro para fugir, não para vencer. O guerreiro não nasce guerreiro, ele se torna. E ele se torna guerreiro quando faz o que precisa ser feito mesmo sem vontade. Você quer mudar de vida? Então pare de fazer do seu dia um parque de diversões. Disciplina é a arma do homem comum para virar homem acima da média. A maioria não perde porque é burra. Perde porque está cansada, distraída e viciada em facilidade. Se você cortar o que te enfraquece, automaticamente você vai sentir algo que não sentia há muito tempo: poder. O terceiro segredo é o mais silencioso: viver sem propósito claro. Um homem sem propósito vira um homem controlável. Ele acorda, trabalha, volta, rola a tela, dorme e repete. Ele chama isso de vida adulta, mas na verdade é só existência. Um homem que não sabe para onde está indo aceita qualquer caminho. E é por isso que muitos ficam presos em relacionamentos ruins, empregos que sugam a alma, amizades que diminuem, hábitos que apodrecem por dentro. O homem que vence tem uma direção. E direção não é motivação. Direção é decisão.
Você decide quem você quer ser e começa a agir como esse homem, mesmo que ainda não sinta confiança, porque confiança não vem antes da ação, ela vem depois. Você constrói confiança cumprindo promessas pequenas todos os dias. Um treino, um estudo, um trabalho extra, uma meta batida, uma escolha correta quando ninguém está vendo. O mundo não recompensa intenção. O mundo recompensa execução. E execução diária transforma qualquer homem em um monstro de resultado. Agora presta atenção, ninguém vai te respeitar se você não respeitar suas próprias regras. Se você diz que vai acordar cedo e falha, você ensina seu cérebro que você é fraco. Se você diz que vai mudar e volta para o mesmo ciclo, você ensina sua mente que você não é confiável. E quando você não é confiável para você mesmo, você vira dependente do mundo para se sentir bem. É por isso que tantos homens se sentem vazios, porque por dentro existe uma voz dizendo: você prometeu e não cumpriu. Então hoje começa o seu retorno. Você vai parar de se tratar como um projeto de um dia e vai se tratar como uma missão. Homem vencedor não vive de emoção, vive de padrão. E padrão é aquilo que você mantém quando está cansado. Você quer prosperar? Então pare de falar e comece a provar. Uma mente forte se constrói com repetição, e repetição cria identidade. Você não precisa de sorte, você precisa de consistência, porque consistência é sorte controlada. E aqui está o motivo de existir do não seja trouxa. Transformar homens comuns em homens respeitados, não por arrogância, mas por presença, não por violência, mas por firmeza, não por riqueza rápida, mas por construção sólida. Você vai aprender a pensar antes de agir, a dominar impulsos, a ler situações, a se proteger de manipulação e a se posicionar como alguém que não aceita menos do que merece. Você vai entender por que alguns homens são sempre escolhidos, promovidos, lembrados, e outros são apenas usados. E o mais importante, você vai aprender a parar de se diminuir, porque o mundo não te dá valor. O mundo reconhece o valor que você impõe. Então, a partir de agora, faça um pacto silencioso com você mesmo. Nunca mais ser o homem que pede desculpa por existir. Nunca mais ser o homem que aceita pouco porque tem medo de ficar sozinho. Nunca mais ser o homem que se sabota. Você não nasceu para ser figurante da própria história. Você nasceu para liderar. E se você continuar aqui com a gente, você vai construir essa versão, passo a passo, com verdade, disciplina e poder. Agora eu vou te mostrar algo que quase ninguém tem coragem de dizer. O mundo testa homens o tempo todo. Testa sua paciência, sua postura, sua palavra e sua capacidade de dizer não. E quem falha nesses testes vira alvo fácil. O homem fraco não é o que cai, é o que não aprende com a queda. Ele repete padrões, insiste nos mesmos erros e chama isso de azar. Mas não é azar, é falta de consciência. A vida não está contra você. Ela está te moldando. Cada desrespeito que você aceita, cada limite que você não impõe, cada vez que você engole algo que não deveria, vira um recado silencioso para o mundo. Comigo pode. E quando com você pode, tudo pode. Pessoas abusam, oportunidades passam, o tempo escorre. O homem forte entende uma coisa simples: limites não afastam as pessoas certas, apenas expulsam as erradas. Você não precisa ser agressivo, nem grosso, nem explosivo. Você precisa ser firme. Firmeza é calma com coluna ereta. É olhar no olho. É silêncio estratégico. É não explicar demais. Quem se explica demais está pedindo validação. Quem se valida por dentro não precisa convencer ninguém. Outro erro fatal que enfraquece homens é viver reagindo, nunca liderando. O homem reativo vive correndo atrás do prejuízo emocional. Ele responde mensagens quando já deveria ter dormido. Ele aceita convites que não quer para não parecer chato. Ele diz sim quando queria dizer não.
Ele vive apagando incêndio interno enquanto o mundo avança. Já o homem líder, mesmo quando não ocupa cargo nenhum, decide antes. Ele organiza o dia. Ele define prioridades. Ele escolhe batalhas. Ele entende que energia é um recurso finito. E por isso, não desperdiça tempo com drama, fofoca, gente confusa e ambientes tóxicos. Prosperidade começa quando você protege sua mente. O homem que controla a própria agenda, controla a própria vida. E não, isso não é privilégio, é escolha. Enquanto uns gastam horas reclamando, outros usam o mesmo tempo construindo. O tempo passa igual para todos. O que muda é quem manda nele. Presta atenção nisso porque é decisivo. Homens fortes não competem com outros homens. Eles competem com a versão fraca que deixaram para trás. Comparação externa enfraquece. Comparação interna fortalece. Quando você mede sua evolução por likes, aprovação ou comparação com terceiros, você perde o controle da própria jornada. Mas quando você olha para ontem e percebe que hoje está um pouco mais disciplinado, um pouco mais focado, um pouco mais consciente, você cria respeito próprio. E respeito próprio muda tudo. Muda como você anda, como você fala, como você escolhe. Pessoas sentem isso sem você dizer uma palavra. Presença não se finge, presença se constrói. E ela nasce quando você para de mentir para si mesmo. O homem que se respeita não promete o que não cumpre. Ele fala menos e executa mais. Ele entende que silêncio com resultado vale mais do que discurso bonito sem ação. Existe também uma mentira perigosa que contaram aos homens modernos, que força é toxicidade e que firmeza é arrogância. Isso é uma armadilha. Um homem sem firmeza vira conveniente. Um homem sem força vira descartável. Força não é violência. Força é autocontrole. É saber esperar. É saber recuar quando preciso e avançar quando é hora. É não reagir por impulso. É não explodir por qualquer coisa. É dominar emoções em vez de ser dominado por elas. O homem emocionalmente fraco age no calor do momento e paga o preço depois. O homem forte respira, observa, decide e raramente se arrepende. Você não precisa provar nada para ninguém. Você precisa estar pronto quando a oportunidade aparecer. Porque ela aparece, mas só fica para quem tem estrutura interna para sustentá-la. E se você chegou até aqui, existe um motivo. Talvez você esteja cansado de se sentir subestimado. Talvez esteja cansado de ser sempre o que entende, o que cede, o que aguenta. Talvez você esteja percebendo que do jeito que está, a vida não vai mudar sozinha. E não vai mesmo. Mas a boa notícia é essa. Tudo começa quando você decide parar de ser trouxa consigo mesmo, quando você para de se sabotar, quando você para de adiar, quando você para de aceitar menos do que merece. O não seja trouxa não é sobre atacar o mundo, é sobre fortalecer você. É sobre te dar clareza, postura e coragem para viver como um homem que sabe o próprio valor. Fica aqui, absorve, aplica. Porque o homem que desperta uma vez, nunca mais dorme do mesmo jeito. Existe um ponto da jornada que separa homens comuns de homens respeitados. Esse ponto não é dinheiro, não é físico, não é status, é responsabilidade total. O homem fraco terceiriza a culpa. Foi o governo, foi a mulher, foi a família, foi o patrão, foi o passado. Já o homem forte entende que enquanto ele estiver procurando culpados, ele estará abrindo mão do poder. Porque quem assume a responsabilidade, assume o controle. A partir do momento em que você para de se ver como vítima, você para de agir como uma. E isso muda tudo. O mundo não se adapta a quem reclama. O mundo responde a quem se posiciona. Quando você assume que sua vida é resultado direto das suas escolhas diárias, você sente medo no começo, mas logo depois sente algo muito maior: liberdade. Liberdade de mudar, liberdade de reconstruir, liberdade de se tornar alguém que não depende mais de desculpas para existir.
Outro ponto que quase ninguém ensina aos homens é sobre seleção. Homens fortes escolhem melhor onde colocam energia, tempo e lealdade. Eles não se cercam de pessoas que drenam, diminuem ou ridicularizam seus objetivos. O ambiente molda o comportamento mais do que a força de vontade. Se você anda com gente fraca de mente, você precisa ser 10 vezes mais disciplinado para não afundar junto. É por isso que muitos homens dizem que tentaram mudar e falharam. Eles tentaram mudar sozinhos, mas continuaram vivendo no mesmo ambiente, ouvindo as mesmas vozes, repetindo os mesmos hábitos. O homem vencedor não é o que é perfeito, é o que é estratégico. Ele entende que, às vezes, o maior sinal de maturidade é se afastar em silêncio. Crescimento exige separação. Toda evolução cobra um preço, e o preço, quase sempre, é deixar para trás versões antigas e pessoas que só conheciam você naquela versão. Existe também um erro silencioso que destrói o futuro de muitos homens: confundir potencial com realidade. Potencial não paga contas, não constrói respeito e não gera resultados. Só ação consistente transforma potencial em vida concreta. Não importa o quanto você é inteligente, talentoso ou diferente. Se você não executa, o mundo te trata como comum. E não é injustiça, é regra do jogo. O homem forte entende que ninguém deve nada a ele. Tudo precisa ser conquistado. Ele para de se apoiar no que poderia ser e começa a trabalhar no que está sendo construído. Um passo por dia, um ajuste por vez, um padrão novo substituindo o antigo. O progresso real é silencioso, mas poderoso. Quando você menos espera, as pessoas começam a te olhar diferente. Não porque você falou mais alto, mas porque você se tornou sólido. Agora, deixa eu te entregar uma verdade que poucos aceitam. Respeito não se pede, se impõe. E se impõe primeiro internamente. Quando você define limites claros, quando você sustenta decisões difíceis, quando você não volta atrás por pressão emocional, algo muda na sua postura. Sua voz muda, seu olhar muda, seu silêncio passa a comunicar mais do que 1000 palavras. Pessoas sentem quando você não está mais disponível para ser usado, enganado ou colocado em segundo plano. E isso assusta quem se beneficiava da sua fraqueza. Por isso, no começo, quando você começa a mudar, vem resistência, testes, provocações. O mundo quer saber se você é sério ou se é só discurso, e é aí que muitos voltam atrás. O homem vencedor não volta. Ele aguenta o desconforto inicial porque sabe que do outro lado existe respeito duradouro. E entenda isso de uma vez por todas. Você não precisa virar alguém frio, amargo ou arrogante para ser forte. Você precisa virar alguém consciente. Consciência é saber quando avançar e quando recuar. É saber ouvir sem obedecer. É ajudar sem se anular. É amar sem se perder. O homem consciente não vive em extremos. Ele vive em controle. Ele não é escravo dos próprios impulsos. Ele escolhe. E quem escolhe, lidera. O não seja trouxa existe para te lembrar disso todos os dias. Você não nasceu para ser figurante, coadjuvante ou reserva emocional de ninguém. Você nasceu para construir, proteger, liderar e prosperar. E isso começa agora. Não amanhã. Não quando tudo estiver perfeito. Começa quando você decide parar de ser o homem que a vida empurra e se torna o homem que decide o caminho. Agora eu vou tocar em algo que muitos homens sentem, mas quase nenhum admite: o medo de não ser suficiente. Esse medo silencioso é o que faz o homem aceitar menos, falar menos, tentar agradar demais e se sabotar antes mesmo de tentar. Ele não nasce do nada. Ele nasce de promessas quebradas consigo mesmo, de metas abandonadas, de vezes em que você escolheu o conforto ao invés do desafio. E cada vez que isso acontece, sua mente registra: eu não posso confiar em mim. O problema não é a falta de talento.
É a falta de identidade sólida. E identidade não se constrói com palavras bonitas, mas com atitudes repetidas. Quando você começa a cumprir o que promete, mesmo em coisas pequenas, algo se reorganiza por dentro. O medo diminui. A voz interna se fortalece. A autoestima deixa de ser frágil. Um homem confiante não é o que fala alto, é o que age mesmo tremendo. Coragem não é ausência de medo. Coragem é agir apesar dele. Outro ponto que mantém homens presos é a necessidade constante de validação. Curtidas, elogios, aprovação feminina, reconhecimento externo. Quando você depende disso, você entrega o controle da sua vida para os outros. Seu humor passa a oscilar conforme a reação alheia. E um homem assim é previsível, controlável, manipulável. O homem que cresce aprende a se validar por dentro. Ele sabe quem é, para onde vai e o que aceita. Por isso ele não se explica demais, não se justifica por escolhas corretas e não entra em discussões inúteis. Ele não precisa vencer debates, ele vence no resultado. Enquanto muitos estão ocupados provando algo para o mundo, ele está ocupado construindo algo para si. E isso, no longo prazo, gera algo que não se compra, autoridade natural. Existe também um inimigo interno que poucos enfrentam, a procrastinação emocional. Não é preguiça, é medo disfarçado, medo de falhar, medo de tentar e descobrir que não era tão bom quanto imaginava, medo de se expor. Então o homem adia decisões importantes, empurra sonhos para quando der e se ocupa com tarefas irrelevantes para sentir que está fazendo algo. Mas o tempo não perdoa adiamentos. Cada ano passa igual. A diferença é quem evolui e quem se repete. O homem vencedor entende que perfeição é ilusão. Ele começa antes de se sentir pronto. Ele ajusta no caminho. Ele aprende apanhando. E aprende rápido, porque ele não se apega ao ego. Ele se apega ao crescimento. A ação cura a dúvida, sempre. Preste atenção nisso. Homens fortes criam regras pessoais e vivem por elas. Eles não dependem de motivação diária. Eles dependem de padrões. Eles treinam mesmo sem vontade. Eles trabalham mesmo sem aplauso. Eles dizem a verdade mesmo quando é desconfortável. E cada vez que eles se mantêm fiéis às próprias regras, algo se solidifica por dentro. Disciplina não aprisiona. Disciplina liberta. Ela tira você do caos mental, da indecisão constante, da montanha-russa emocional. Um homem disciplinado dorme melhor, pensa melhor e escolhe melhor. Ele não é perfeito, mas é previsível para si mesmo. E isso cria paz interna. E aqui está o ponto final que poucos entendem cedo. Prosperidade não é só dinheiro. É respeito, é tranquilidade, é poder dizer não sem culpa, é escolher com quem você anda, é saber que se tudo desmoronar, você tem estrutura interna para reconstruir. O homem próspero não depende de sorte, ele depende de preparo, ele constrói valor antes de exigir retorno. E por isso, quando a oportunidade aparece, ele não desperdiça. Se você continuar aqui, absorvendo, refletindo e aplicando, você não vai apenas melhorar. Você vai se tornar perigoso no melhor sentido da palavra. Um homem consciente, firme, estrategista e impossível de manipular. E esse tipo de homem, o mundo aprende a respeitar. Se você chegou até aqui, entenda isso como um sinal claro. Você não é como a maioria. A maioria desiste no meio, se distrai, fecha o vídeo e volta para a mesma vida. Você ficou. E ficar exige algo que poucos têm: disposição para encarar a verdade. O que foi dito aqui não é para te agradar, é para te despertar. Porque o homem que acorda não volta a dormir do mesmo jeito. A partir de hoje, você carrega uma responsabilidade silenciosa: viver de acordo com o que já entendeu. Não dá mais para fingir que não sabe. Não dá mais para aceitar menos.
Não dá mais para se tratar como alguém descartável. Você viu onde os erros estão. Agora cabe a você decidir se vai continuar repetindo padrões ou se vai quebrá-los. O mundo vai continuar testando você. Pessoas vão tentar te empurrar para o papel antigo. Situações vão provocar seus limites. E é aí que a sua mudança se prova. Não com discurso, mas com postura, com silêncio, com ação consistente, com escolhas que ninguém vê, mas que constroem tudo. Lembre-se, homens fortes não anunciam que mudaram. Eles vivem diferente. Eles não pedem respeito. Eles se tornam respeitáveis. Eles não imploram por espaço. Eles ocupam o próprio lugar. E quando você faz isso, a vida responde. Nem sempre rápido, mas sempre de forma justa. O não seja trouxa não termina aqui. Ele começa aqui. Cada vídeo é um lembrete. Cada palavra é um ajuste de rota. Cada reflexão é uma ferramenta. Se esse conteúdo fez sentido para você, é porque existe algo aí dentro pedindo crescimento. Não ignore isso. Use, fortaleça, aplique, volte. Porque homem que cresce sozinho vai até certo ponto. Homem que cresce com consciência vai longe. E o objetivo aqui é um só: transformar você em alguém que não é mais usado, manipulado ou diminuído, mas em um homem firme, próspero e dono do próprio caminho. Então guarda isso e leva para a vida. Ninguém vai fazer por você. Mas ninguém pode impedir você quando decide de verdade. A partir de agora, trate sua vida como um projeto sério. Trate sua mente como uma arma. Trate seu tempo como ouro. E trate você mesmo com o respeito que sempre esperou dos outros. Se você aplicar o que aprendeu aqui, o mundo vai mudar. Não porque ele ficou mais fácil, mas porque você ficou mais forte. E um homem forte não é trouxa. Nunca mais.